vou fazer agora a caixinha aqui dessa matriz do Melman, que ele tem vários detalhes, então ele é um pouquinho mais chatinho de fazer, tá? Então eu já vou deixar ele limpinho aqui. Às vezes fica uma sujeirinha, né? E aqui também, às vezes, fica um siliconezinho grudado e precisa passar o estilete aqui com cuidado, mas já tá tudo ok. Aí, ó, eu vou fazer a mesma coisa, né? Já medi aqui com o acetato, já até risquei aqui a altura, mais ou menos, ó. Eu deixo sempre a mais, né? Porque é melhor sempre sobrar do que faltar. E vou cortar. Aqui, ó, deu certinho o tamanho. Eu não vou cortar aqui, vou cortar só se sobrar. Vai sobrar um pedacinho. E aí eu sempre corto acima do que eu marquei, né? Vou dar uma limpadinha aqui que tá meio sujinho. Ficou assim. Vou dar uma acertadinha aqui que ficou torto. Ó. Se você preferir fazer um corte, uma marcação com a régua certinho, ó, não tá tão torto. Mas se você preferir passar com a régua pra cortar bem certinho, você pode também. Como esse daqui é o comecinho aqui do acetato, da folha, essa parte aqui tá bem retinha, então até que não tá tão torta a partir de cima, tá? E aí o que eu vou fazer? Aquele mesmo esquema, né, que eu já mostrei no outro vídeo, mas esse daqui, como ele tem bastante detalhezinho, eu vou passar vários pedacinhos de fita. Então eu vou deixar aqui o suportezinho da fita do lado e vou cortar pedaços assim, ó, não tão grandes, tá? E aí o que eu vou fazer? Venho aqui, ó, com o lado que tá mais retinho pra baixo e vou começar da parte que tá mais reta possível. Essa parte aqui, essa parte tá retinha, mas eu vou começar por aqui, ó. Essa parte aqui tá mais retinha. Como aqui, ó, tá sujo de silicone e tal, vai ser um pouquinho mais trabalhoso de grudar. Mas uma hora vai dar certo, tá? Ó, vou colocar aqui bem rente. Talvez fique um pouquinho difícil de ver, porque é tudo transparente, né? Mas, ó, coloquei aqui. Ó, e aí não vai grudar aqui, porque tá meio sujinho, né? E aí eu vou colocar mais um aqui pra segurar essa parte. Ó, deixar assim. Aí deu uma prendida aqui. Eu vou continuar segurando aqui, ó, pra não sair. E venho pra cá. Ó, pra fechar aqui certinho, tá? E vou fazer o mesmo processo. Vou colocar a fita, e aí a fita vai grudando aqui nesse e vai ficando mais fácil, tá? Ó, aqui, ó. Vou fechar isso tudo aí com a fita. Sempre, ó, tá vendo que fica um vãozinho? Vem aqui, ó, e puxa pra ficar bem certinho, apertadinho ali. Agora não vai ficar tão apertadinho, né? Depois a gente vai dar mais uma firmada aqui. Aí agora essas outras partes já vão ficando mais fáceis. Ó, e daí, por exemplo, aqui, ó, tá? Eu terminei, só que aqui vem uma curvinha, então não é legal eu colocar um pedaço grande aqui tudo, porque essa curvinha ela não vai fechar direito. Então eu venho e pego um pedacinho menor. Quando tem essas curvinhas bem pequenas, ó, ele vai soltar ali, não tem problema, que ainda não tá bem preso, tá? Mas é importante sempre repor aqui no lugar.
Vou colocar aqui no formato de novo que saiu, para mostrar na câmera. Um pouquinho mais complicado. Ó, vou colocar aqui, sempre daqui da matriz, do acetato, aliás, pra baixo da matriz, ó. Aí eu aperto aqui nesse vãozinho, tá vendo? Pra aqui, pra quando eu passar pra cá, ele ficar aqui fechadinho. Mas mesmo que fique uns vãozinhos, que vai ficar, não tem problema que depois a gente vai colocar a massa. Mas o importante é que não fique muito grande esse vão, que ele fique o menor possível. Mas a gente vai dar umas apertadinhas ainda. Ó, aqui tem mais uma voltinha, que eu vou pôr aqui de novo, ó. E apertar bem aqui. Ó. Aqui, pra não ficar esse pedação sobrando, eu vou tirar o excesso. Deixar só um pedaço pra fazer o acabamento. Vou colocar mais um aqui. Tá? Vou fechar aqui, ó. Aqui assim, ó, pra não soltar. Ó. Ficou todo fechadinho, tá? Agora eu venho aqui com os pedacinhos de fita pra pressionar aqui nesses buraquinhos que ficaram com um vão maior, tá? Ó, dá pra ver que ficou um buraquinho aqui. Aí eu venho aqui com a fita. E eu venho com pedacinhos pequenos assim, ó. E vou fazendo assim, ó. Aperta aqui, tá vendo? Ó, apertei. Tô apertando bem, tá? Tô apertando com forcinha aqui. Ó, e aqui eu vou puxar com força também a fita. Ó, viu que fechou? Ficou fechadinho. Tá? Mas essa força aí é aquela força com delicadeza, né? Pra não destruir a matriz também, né? E não destruir o outro lado, tá? Ó, aqui, ó. Aqui acho que talvez eu vou precisar de 2 pedaços. Ó, um aqui, nesse cantinho. Ó, fechou. E mais um aqui, nesse outro cantinho. Vou colocar mais um aqui. E vou reforçar de novo essas partes aqui. E aí, ó, eu sempre vou arrumando aqui de volta, ó, porque às vezes ele vai soltando, tá? Põe ali de novo no lugar. Ó, aqui, ó, essa parte tá meio abertinha, eu vou apertar mais aqui. E pra cá eu não vou apertar tanto. Aí é só ir colocando pressão onde a gente vê que ficou com um vãozinho. Aqui, aqui. Ficou assim, ó. Aqui. Eu dei uma pressionadinha, deu uma instaladinha aqui. Tá meio quebradinho esse pedaço. Eu vou passar uma massinha aqui pra dar uma finalizada aqui, um acabamento. Mas precisa ter cuidado aqui, ó. Essa pontinha aqui eu acho que eu apertei muito. Aí virou e quebrou a parte do acetato da matriz. Então é bom até acontecer isso, porque eu já mostro como arrumar, né? Não dá mais pra colar aqui, ficou um buraquinho, mas a gente pode arrumar com massa de biscuit, tá? Vou tirar aqui o silicone que ficou.
Não é bom que isso aconteça, tá? Mas acontece. E dá pra arrumar também, tá? Não é nada grave não. Ó. E agora eu vou selar isso aqui de novo, agora passando uma fita maior mesmo. Então, ó, eu posso pegar aqui esse pedaço grande e aí eu vou juntar, ó, assim, ó, colar aqui. E vou finalizar assim. E daí aqui eu vou colocar uma fita assim, ó, para segurar tudo. E assim também. Vai ficar bem seguro, tá? E aqui, às vezes, eu faço assim, ó. Dou uma picotadinha aqui que fica mais fácil pra prender. Daqui dobrar. Ó, ficou bem preso, tá? Vou dar uma apertadinha aqui, ó. Ficou bem vedado, bem preso. Parecido com o do Marte. Esse daqui do Alex, que é quadradinho, é bem parecido também, tá? Ó, esse aqui ele tá com um pouquinho de massa. Essa massa ela gruda muito bem, por isso que eu gosto de usar ela. Então ela tá ainda com os resquícios aqui de massa. Se tiver excesso, ó, é só vir aqui, tá com um pouquinho de silicone também. E aí é só vir aqui com o estilete, ó, bem com cuidado. E esse aqui é um pouco mais fácil, porque é só um quadradinho, né? Da galinha pintadinha e da borboletinha, pra você ver que não é tão complicado quanto esse. Já tem um pedaço aqui que eu usei, acho que eu usei pro Pluto. Vou fazer assim, né? Fazer uma caixinha dessa, então. Então, assim, quando você usar, você não precisa jogar fora esse acetato, né? Dá pra ele ser reutilizado para outras vezes. Então, o que eu faço? Eu tiro aqui a fita que tava do anterior, né? Do uso anterior. Eu vou usar sempre o mesmo lado, porque se eu usar esse lado aqui, ó, onde foi fita, o biscuit, a massa, aliás, o silicone vai grudar. Se eu usar esse mesmo acetato,
Desse lado aqui onde eu passei a fita, o silicone vai grudar aqui. Já aconteceu isso e rasgou todo o silicone na hora que eu fui tirar, tá? Então, ó, preciso usar sempre o lado que estava em contato com o silicone da outra vez. Aí eu dou uma limpadinha aqui. Ó, e vou colocar aqui, vou fazer o mesmo esquema, né? Vou medir com a canetinha. Aqui, ó, no tamanho aqui da circunferência deu. Então, tá tudo bem. Ficou uma altura legal, né? Tá? E aí aqui, esse daqui, como que eu faço? Eu vou só colocar assim, ó, ao redor, por aqui, ó, do lado de fora aqui, né? Ponho na mesa, coloco ao redor aqui e vou deixar aqui bem firme, bem apertadinho, tá? Só que antes de eu fazer isso, eu já vou tirar a fita, um pedaço de fita, e vou deixar aqui do meu lado, já ele ali, porque aí eu venho aqui com uma mão, ó, com as duas mãos primeiro, né? Vou segurar aqui com uma mão apenas, eu tô segurando as duas aqui pra elas não soltarem e vou retirar daqui, ó, tá? Retirei e já tô aqui com a fita aqui do meu lado. Venho aqui, ó, pela metade, tá? Dou a volta, ó, então ela vai dar a circunferência toda e vai fechar. Daí daqui, ó, eu venho, coloco essa fita pra dentro assim, vou virar aqui, ó, como se fosse um potinho, vou arrumar essa fita pra ela ficar no fundo, como se fosse o fundo aqui desse pote, e vou colocar a matriz lá dentro, assim, tá? Aí, ó, virei aqui, ó, vou ajeitar pra esse acetato ficar aqui por fora, tá? E aí eu vou apertar aqui, ó, pra grudar na matriz. Não vai grudar direitinho, porque tem a sujeirinha de silicone e tal. Você pode passar um álcool aí, deixa secar, né, que vai ajudar a remover essa sujeirinha pra colar melhor. Mas, ó, deu uma coladinha, vou acabar de fechar isso aqui e já fecho ali pra baixo. Coloco aqui, ó, e vou lacrar aqui embaixo, tá? Vou sempre ver se tá certo aqui, ó. Às vezes, ó, acontece da matriz sair e ficar pra fora dessa caixinha. Então, vou sempre ajeitar aqui e vou fazer mais um acabamentinho aqui, ó. Fazer como se fosse um X. Aí, ó, feita essa parte inicial, vou pegar uma fita grande e passar em volta. Ó, peguei uma fita grandona e venho aqui, ó, passo ao redor de tudo, tá? Ó, e vou ajeitar aqui. E pronto. Aqui, ó, às vezes ele fica meio abertinho e na hora que a gente põe o silicone acaba vazando aqui pro lado. Então essa parte aqui a gente dá mais uma reforçada. Não é legal colocar o silicone, essa fita aqui dentro, tá? Porque vai ficar uma marca no silicone. Então eu ponho essa fita sempre aqui do lado de fora. Você pode pôr assim, ó. E dar um apertinho aqui, ó. Pra ficar certinho aqui, tá? Ficou certo. Ó, sempre arruma, que às vezes fica mais alto um lado e mais baixo do outro. Então, deixa ele retinho aqui dentro, ó. Pode apertar assim, mas sempre verificando se a matriz não saiu dessa caixa. E daí, a gente pode colocar a massa aqui ao redor também. Eu gosto porque fica bem redondinho, arredondadinha, né, a borda. Fica assim, ó, arredondada, tá? E se não colocar, fica assim, ó. Ó. E aí, toda vez que a gente for fazer o molde,
se eles sair assim, a gente vai ter que ficar dando acabamento aqui. Aí é um trabalho a mais também, tá? E às vezes a gente vai fazer o acabamento e não fica tão legal. E se não fizer esse acabamento, toda vez que a gente for fazer o molde, tirar ele da matriz, ele vai sair com isso aqui, a gente vai ter que ficar cortando, e às vezes isso aqui acaba rasgando com o tempo de uso, né? Então eu gosto de fazer esse acabamento para ficar bem arredondado, tá? O oval, ele não é tão fácil quanto o redondinho, tá? O oval, ele é um pouquinho chato, mas não é tanto quanto o outro. Então, eu vou fazer o mesmo esquema, ó. Vou pegar a fita, já deixa aqui. Geralmente eu ponho ela na boca, mas não é bom porque machuca a boca às vezes. Então deixa na mesa assim, um pontinho na mesa ali. Ó, venho aqui, ó, coloco até ficar, ó, eu tô puxando com os 2 dedos aqui pra ficar bem firme. Aí eu coloco até ficar bem firmezinho, tá vendo? Ó, ficou firmezinho? Eu vou fazer aquele esquema lá. Coloco a fita até metade do acetato. Ó. Vou completar aqui. Ó, completei, tá? E aí, nessa hora aqui tu tem que ter um pouquinho de cuidado, ó. Eu vou fazer aquele mesmo esquema. É bom deixar essa parte com a divisão, né, com a emenda, sempre pra parte mais larga, nunca aqui na pontinha, porque senão não fica legal. Ó, ó, juntei assim, ó, e vou colocar a matriz aqui dentro. Sempre puxa aqui os plastiquinhos, ó, porque às vezes fica um pedacinho pro lado de dentro, pra cima, né, e aí vai ficar com falha, não vai ser legal, às vezes até gruda o silicone ali e estraga. Ó, vou colocar aqui a matriz, respeitando o formato oval, tá? Ó. E vou grudar aqui também. E vou agora colocar a fitinha ali no meio. Vou colocar a fita primeiro de um lado pro outro pra ele prender aqui esse meio e não sair mais do lugar. Ó. Prendi aqui, eu tenho que ter cuidado de não apertar muito aqui, senão ele vai ficar meio torto, né? Então eu só ponho a pressão necessária mesmo pra segurar aqui. E aí agora sim eu vou dar um acabamento. Aí agora eu vou colocar ao contrário aqui assim, ó, como se fosse um X, uma cruz, ó. E aquela mesma coisa, vou colocar a fita em tudo. Não é tão ruim assim quanto, como eu falei, né? Quase igual o redondo. Ó. É sempre importante fazer essa volta aqui toda, ó, dando o acabamento, pra não vazar o silicone, ou no caso a resina, né, quando a gente for mexer com a resina, por algum cantinho, às vezes fica um cantinho, vaza tanto silicone, silicone é igual água, ela achou um buraquinho, ele se enfia e vaza, então precisa ter esse cuidado, tá? E sempre olhar aqui, ó, se a matriz não tá saindo, que já aconteceu de eu fechar tudo e quando eu vi a matriz tava pra fora e eu tive que refazer, porque não dá certo, né, se deixar assim. Aí agora eu vou colocar aqui. Aí esse aqui eu vou só finalizar aqui no meio mesmo, ó. E aí se precisar, se ficar algum cantinho muito aberto, que a gente vê que precise fechar, pode dar um acabamento, mas eu vou passar a fita, vou passar o biscuit aqui. Então não precisa se preocupar tanto de ficar vendo esses acabamentinhos, ó, por exemplo, aqui ficou um buraquinho bem pequeno, assim, entre o acetato e a matriz, ó.
não vai fechar com fita. Então, a gente vai passar mesmo o biscuit tudo, então não tem problema. Essa daqui, que tá com uma falhinha bem aqui, ó. Tem um pedacinho de massa aqui faltando. E acho que é só essa parte. É bom sempre ir olhando assim, porque às vezes vai soltando essa massinha. Aqui tá com uma sujeirinha. Aqui tá com uma falha também. Essa massa aqui começou a levantar. Vou dar um acabamento aqui também. Ó, aí eu venho aqui, eu vou molhar, passar um pouquinho de água, onde eu vou colocar a massa. Venho aqui com a massa e vou... Aqui, como é bem pouquinho, ó, vou colocar só um pouquinho. Só um pedacinho mesmo. Esse acabamento aqui. Não pode ficar essa peça sem um acabamento aqui embaixo, senão fica com rebarba. E aqui, ó, que ficou um buraquinhozinho. Vou colocar um pedacinho aqui, pra dar o acabamento também. Aí eu vou deixar ele secando um pouquinho e não vou mexer com ele por enquanto pra não bater a mão ali. Eu vou começar com o acabamento nesse aqui da Glória, porque ficou bem abertinho aqui, então eu vou mostrar esse daqui, um jeito diferente de fazer. Nesse caso aqui, ó, como ela tem esses vãozinhos assim, ficou bem abertinho aqui. E isso aqui eu vou fechar colocando a fita aqui, ó. Ele vai, na hora que eu colocar a fita aqui, vai dar uma fechadinha. Então eu vou colocar a fita durex aqui. Então como que eu vou fazer? Eu vou cortar assim, ó, um pedacinho, só que aí eu vou cortar ela bem fininha. Ou se você preferir, eu acho que é mais fácil, você pode usar a fita durex fininha, tá? Você corta aqui um pedaço, ó, um pedaço que vai juntar os dois aqui. E que vá até mais ou menos a metade aqui de cada lado. Então eu venho aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, vou pressionar já até onde eu quero que fique, pressionadinho. Eu quero que fique assim. Então eu venho aqui, ó, e vou colocar a fita, tá? Ó. Não fechou bem ali o vão, mas ficou aqui mais fechadinho, que era o que eu queria. Depois ali eu vou dar mais um acabamento. E aqui eu vou colocar também. Não muito, tem que ter cuidado para manter aqui o formato, né? E ficou assim. Acho que aqui eu posso dar aquelas apertadinhas aqui assim. Não sei se vai dar certo, vou tentar. Melhorou um pouquinho. Tá? Mas aí eu vou agora finalizar com a massa ali mesmo. Aqui também, ó. Tá? Ficou assim. Aí agora eu vou colocar, como vai estar com as fitinhas aqui, fica um pouquinho mais chato de fazer o acabamento, mas dá também.
pegar aqui o algodão e o palito, molho. Vou molhar aqui, ó. E vou colocar um rolinho de massa ali. Como o buraquinho tá meio grande, né? Vou colocar uma quantidade aqui de massinha boa. Ó. E aí você pode usar ou o pincelzinho modelador ou o algodão, que você achar melhor. Vou fazer aqui com o pincel. Ó. Aqui, o pincel, geralmente ele não vai entrar aqui nesses vãozinhos menores, tá? Então, pra fazer essa parte maior, você usa o pincel modelador. E pra vir aqui no cantinho, com o palito, tendo muito cuidado pra se grudar, assim, essa massa aqui na matriz, né? No caso aqui, ó, na patinha da Glória, né? Você precisa limpar já na hora, porque senão ela vai integrar ali e vai estragar, depois não vai dar pra tirar mais. Então você já limpa. E daí eu vou agora fazer todo o contorno aqui, tá? Eu vou deixar o vídeo mais rápido nessa parte, porque eu acho que não preciso ficar mostrando toda a volta, que é um pouquinho... É a mesma coisa, né? Repetido. Então eu vou deixar o vídeo rápido, tá? E se tiver algum detalhe aqui, eu vou dando uma pausa e vou comentando, mas agora é só... Ó, aqui, antes de ir pra continuação, essa parte aqui, ó, que ficar aqui na lateral, sempre deixa ele meio suavizado, porque senão fica com marcas muito fortes na hora que fizer o molde. Aí não fica um acabamento legal. Então aqui, ó, tem que ficar o mais integrado possível para não ficar degrauzinho, tá? E agora eu vou terminar aqui. É importante, se você começou a fazer aqui, mas, eu vou parar, não sei, vou fazer alguma coisa, vou comer, depois eu volto e termino. Você, antes de você parar, você vai vir aqui com um outro algodãozinho limpo, vai umedecer ele na água, não muito, só um pouco, e vai limpar qualquer líquido que tiver aqui antes de parar, porque se secar, fica essas bolinhas, sabe, que parece que não é nada, mas quando seca, ele fica áspero. E aí depois pra tirar é quase impossível. Eu tenho aqui algumas partes que grudou, eu vou até dar uma raspadinha aqui, que é da outra vez ainda, que eu passei esse biscuit e deu uma grudadinha aqui, ó. E agora eu acho que não vai sair mesmo, porque eu já passei até resina aqui. Resina não, é verniz, tá? Mas, então, fica e qualquer coisinha assim, bolinha, sai na matriz e fica como se fosse uma falhinha, né? Então, precisa ter esse cuidado. Outra coisa também é ter cuidado de não ficar mexendo muito aqui, ó. Aqui eu cobri, tá certinho. Aqui, ó, já deu uma soltadinha, porque eu fiquei mexendo. Então, o ideal é fazer com a peça aqui na mesa, sem ficar mexendo aqui, porque pode soltar. Tinha acontecido isso com esse daqui, na verdade. Esse daqui eu tinha feito a primeira vez, e aí na hora que eu fiz o contorno aqui, eu tava gravando e eu tive que ficar levantando, né? E eu não vi que saiu do lugar. E aí quando eu fiz o molde, tava tortinho aqui, comeu um pedacinho aqui. Então precisa ter cuidado com isso, tá? Então evitar ficar levantando a peça, mexer o mínimo possível essas partes laterais quando a massa estiver mole, né? Depois que
secar não tem problema, mas também tem que ter cuidado para não soltar do lugar, né? E limpar sempre, não deixar secar, principalmente quando tá calor, que seca bem rápido essa massa aqui no calor, tá? Então é isso. Ó, aqui nessa hora, de vez em quando eu preciso colocar na mão mesmo, não tem jeito, pra eu fazer alguns contornos aqui, né? E aí, vou fazer isso com cuidado, tá? Sem apertar aqui. E com cuidado, olhando sempre pra ver se não tá saindo alguma coisa do lugar. Aí aqui eu tô finalizando já essa parte. Ó, tem umas partes que tá bem fechadinha, mas aí eu vou passar e vai ficar um fiozinho só pra dar uma vedada bonitinha ali, tá? Fiz aqui, ó, finalizei. Vou dar uma última olhada aqui pra ver se tá tudo certinho, se não tem nada sobrando ou faltando. E vou dando mais uma alisada. Tá? Aí agora eu vou colocar aqui na mesa e ter cuidado de mexer o mínimo possível pra não soltar mais nada aqui, tá? Aí eu sempre vou trocar aqui o algodão. Aí nessa hora eu gosto de colocar mais algodão. Coloco um pouquinho mais. E vou molhar um pouquinho, não vou molhar tanto, ó. Vou tirar aqui o excesso. Que é pra eu limpar aqui tudo. Principalmente aqui a parte da base interna. Feito essa parte aqui, né? Eu vou deixar secar, igual da Glória também. Eu vou deixar marcadinho aqui, ó, a topologia, assim, né? Qual é a parte mais alta dessa matriz. Então, ó, tem aqui tanto a cabecinha quanto a barriguinha, tem quase a mesma altura. Eu vou tirar aqui como base mais ou menos o focinho do Marte. Porém, eu não vou deixar bem rente, eu vou deixar aqui pelo menos um dedinho, pelo menos 1 centímetro, tá? De altura pra cima desse risquinho que eu vou fazer. Então eu olho assim, quando ele tá aqui no cantinho é mais fácil da gente ver, né? Mas às vezes é lá dentro, a parte mais alta fica um pouco mais difícil. Mas eu olho aqui do lado, ó, e risco aqui mais ou menos 1 centímetro, ó. Até pode ser um pouquinho menos, mas 1 centímetro pra ficar certinho. Eu vou riscar aqui, ó, com a canetinha. Que aí quando eu colocar o silicone aqui dentro, eu sei que eu vou colocar até essa altura. Não preciso colocar acima nem abaixo, tá? Nessa altura pra ele ficar gordinho
o molde ficar grossinho. Aqui na Glória, a mesma coisa. A parte mais alta dela também é o focinho. E tá bem aqui no cantinho, então é bem facinho, ó, de achar. Vou colocar aqui, tá? Vai ficar bem cheinha aqui, né, até essa parte. Na hora que eu colocar o molde, tá? Então, é isso. Os outros moldes, as outras matrizes, é a mesma coisa, tá? A mesma coisa. É até mais fácil esses que são redondinhos, porque é bem pouquinha massa que você coloca, porque ele quase não tem, ele não tem buraquinho, né? Bom, agora é só tirar, e aí eu já deixei secar, né, bem. E agora eu venho aqui, ó, com o estilete, na parte que ficou abertinha já. E eu vou tirar com cuidado pra não cortar o silicone, tá? Então, vou tirando aqui e aí eu vou separar aqui com cuidado pra não rasgar. Ó, ficou perfeitinho, tá vendo? Ó, não deu bolha nenhuma. A matriz original, né, o molde da matriz original, é muito importante que não dê bolha nenhuma, porque daqui a gente vai fazer as outras matrizes. Então, ó, ele tá perfeito, perfeito. Não tem rachadura, não tem bolha, nem aqui nessa parte que costuma dar bolinhas, né? Não tá dando, não tem nenhuma bolha. Tem essa daqui que não é uma bolha, na verdade é o furinho, que tá aqui já mesmo, ó, que é pra pessoa saber que é onde vai colocar o palito, tá? E aqui, ó, nessas bordinhas, ó, não ficou rasgadinho nenhum, ficou lisinho, tá vendo? Ficou aqui, ó, algumas partezinhas que estão irregulares, mas aí a gente pode vir aqui com o mandril. E aí, ó, você pode usar a retífica, né, pra alisar. Aí vai com bastante cuidado. Esse aqui até que tá bem, né, não tá muito estranho. Eu vou só tirar aqui o excesso com a tesoura. Mas o ideal é deixar o mais lisinho possível, né? Aí eu venho aqui, ó, eu gosto de começar do 1 ou do 2 pra não estragar. Então, vou fazer um barulhinho, então eu não vou ficar falando, senão vai atrapalhar. Ó, esse daqui, que foi da galinha pintadinha, não ficou muito legal, ó. Ficou com... eu acho que a massa encolheu, porque eu demorei mais de um dia pra fazer, eu não fiz no mesmo dia. E também acho que saiu do lugar, acho que eu mexi e acabou saindo, ó. Ficaram essas falhas aqui. Esse aqui eu vou tentar arrumar com a retífica, mas esse aqui, por exemplo, ó, já saiu um pedação aqui. Então eu vou refazer com mais cuidado da próxima, pra não ter esse problema de novo. Esse daqui eu vou tentar arrumar, agora eu vou mostrar. Eu coloquei essa pontinha mais larguinha aqui. É isso, gente. Gratidão. Lembrando que o link para compra está aqui na descrição do vídeo.